Aí o que eu comecei a estudar, cara? Eu comecei a perceber que, na realidade, quando a gente fala, por exemplo, de um comportamento adicto, de uma pessoa viciada, uma pessoa dependente química, ela é uma pessoa, se você pegar um estudo de ressonância magnética funcional ou PET scan e olhar o cérebro de um usuário de cocaína enquanto você injeta cocaína nele, você vai ver que a ligação da dopamina com o receptor de dopamina é mais baixa que o cérebro de uma pessoa saudável. Ou seja, ocorre um down-regulation. O que é down-regulation? De tanto você bombardear o sistema com dopamina, devido ao uso da droga, ocorre uma adaptação para baixo do seu sistema. Então o seu basal de dopamina fica mais baixo. Entendi. É por isso que você sempre precisa ficar buscando aquilo. Por quê? Porque o seu basal está cada vez mais baixo e você tenta desesperadamente aumentar a sua dopamina com a droga, só que ele cai ainda mais. O nosso corpo ele se regula muito assim. Se você come muito açúcar, o seu pâncreas vai liberar muita insulina. E conforme você vai liberando bombas e bombas de insulina, a sua célula começa a criar uma situação chamada de resistência à ação da insulina. E a resistência à ação da insulina é mais ou menos por isso. O receptor de insulina sai da célula e você começa a não ter a ligação de insulina e não ter a entrada de glicose na célula. Eventualmente você desenvolve diabetes. A droga no cérebro faz mais ou menos a mesma coisa, Lutz. Ou qualquer outra coisa que, aí que tá. Transforma a pessoa em uma viciada. Isso que é louco. O que acontece? Obviamente, eu tenho que fazer essas ressalvas pra galera não me xingar depois, mas obviamente você usar cocaína é diferente de você comer um bolo, comer chocolate. Óbvio, pessoal, óbvio isso. Ninguém aqui tá falando que pessoas que comem açúcar são viciadas em drogas. Não. Mas o açúcar, a gordura, a pornografia, comportamentos de uma maneira geral são, sim, liberadores de dopamina. Não num pico tão grande quanto uma droga, por exemplo, uma anfetamina, uma cocaína, alguma coisa nesse sentido. Mas ainda assim, jogos de uma maneira geral, cassino, videogame, etc., às vezes interação social em excesso, quando você desesperadamente procura por aprovação social, comidas hipercalóricas. Existem alguns comportamentos que naturalmente vão aumentando os seus picos de dopamina. E o segredo é assim, imagina que o seu sistema dopaminérgico, ele tem 2 tipos de liberação. Tá? Ele tem uma liberação tônica. O que é uma liberação tônica? Os seus neurônios dopaminérgicos, a gente tem relativamente pouco neurônio no cérebro que produz dopamina. É uma das menores vias de todas. A gente tem 5 vias descritas dopaminérgicas no cérebro, uma sexta que ainda estão descrevendo os neuroanatomistas e neurofisiologistas, mas tem 5 vias bem descritas. 3 dessas vias são particularmente importantes para o comportamento de motivação, vício, etc. Que é a via mesocortical, aquela câmera ali que tá pegando, né? A via mesocortical, ela vem mais ou menos da sua orelha, lá do centro do seu cérebro, no meio dele, do miolo dele, da sua orelha, até o seu córtex pré-frontal, atrás da sua testa. Tem a via mesolímbica, que iria, digamos, da orelha, do meio da orelha ali, até mais o meio do cérebro. E tem a via nigroestriatal, que é uma via que também vai ali do meio da orelha. Todas elas saem do mesmo lugar, né? Da área tegmentar ventral, ali naquela região do tronco encefálico. Que vai da área tegmentar, da substância nigra até o estriado. Essa via nigroestriatal, por exemplo, é uma via que tem morte de neurônios de dopamina em pessoas com Parkinson, que resulta em tremores motores. Ou seja, a dopamina, além de te dar motivação subjetiva de querer, tipo, agora eu tô com sede, porque eu almocei há pouco, etc, eu tô com sede. Então a dopamina me leva a sentir a vontade de tomar essa água e ela também permite o meu movimento físico para pegar, porque motivação e movimento tem muito a ver as duas coisas. Você geralmente, quando está motivado por alguma coisa, envolve um movimento físico. E isso tudo que faz a dopamina. E a gente tem relativamente poucos neurônios dopaminérgicos no cérebro. As outras vias são muito maiores. E ainda assim, olha o tanto que ela faz, cara. O poder que tem. É muito foda. E essas vias, a gente tem, então, uma liberação tônica de dopamina. O que é? Os seus neurônios dopaminérgicos ficam... A liberação tônica é assim, você fica tuf, 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 como se fosse um coração batendo. Sempre liberando dopamina. Cronicamente. Você sempre está liberando. O dia inteiro. O dia inteiro. E isso
muda de pessoa para pessoa. É por isso que tem pessoas naturalmente um pouquinho mais alegres, animadas, etc. E tem pessoas naturalmente um pouquinho mais deprimidas. Por quê? Provavelmente porque essa liberação tônica de dopamina, principalmente na via mesolímbica, provavelmente diminuída nessas pessoas que estão um pouquinho abaixo do normal de humor e aumentada nas pessoas que estão um pouquinho acima. Entendi. E na via mesocortical, que é a que vem para o córtex pré-frontal, essa liberação tônica, quando está deficitária, pode resultar em alguns transtornos. Por exemplo, TDAH. Por quê? Porque o córtex pré-frontal é envolvido com as nossas funções executivas, como atenção, memória de trabalho. Por exemplo, para você prestar atenção em mim agora e sustentar a atenção nessa conversa, você está usando seu córtex pré-frontal. Muito. E se você não tem dopamina nessa região, dificulta o trabalho dele. Tanto é que quando você pega um paciente com TDAH que toma, por exemplo, Venvanse e Ritalina, o mecanismo de ação dessas drogas é aumentar o disparo tônico de dopamina no córtex pré-frontal. Tá? Só que qual que é o problema? Esse disparo tônico, isso, presta atenção aqui, galera, isso aqui é muito importante. Esse disparo tônico dopaminérgico, tipo coração, buf, 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 ele mantém um nível basal de dopamina no seu cérebro o dia todo. Sim. Só que tem os disparos fásicos de dopamina. Ou seja, buf, buf. O tônico mantém e tem os fásicos. Esses fásicos só acontecem quando? Quando você faz sexo, quando você precisa de comida, quando você precisa de água, quando você precisa de abrigo, quando você fugir de perigo, quando você joga videogame, quando você bebe álcool, quando você fuma cigarro, quando você vê pornografia, quando você toma muita bebida rica em açúcar, quando você come comida hipercalórica. Isso são disparos fásicos. Qual que é o problema? Quanto mais você der disparos fásicos dopaminérgicos, mais o seu sistema se downregula, vai para baixo, e aquele disparo tônico começa a ficar... Entendi. Então, foda, se você mano. tem só prazer, só prazer, só prazer, só prazer na sua vida, na ausência dos disparos fásicos, a sua dopamina é muito baixinha. E isso pode eventualmente resultar em anedonia. E é muito comum na clínica isso, Lutz. O paciente vem falando assim, putz, doutor, eu não sei nada, eu não consigo, eu não sinto mais prazer, eu não sinto mais isso, eu não sinto mais aquilo. Aí você vai ver a pessoa é estável financeiramente, muito boa na carreira dela, já está quase independente do ponto de vista financeiro, mas nada faz a pessoa feliz. Aí você vai ver a vida dela, a pessoa opera só na dopamina fásica. Sai com os amigos segunda para jogar boliche e bebe. Sai com os amigos ali jogar tênis, no dia faz um churrasco. A pessoa ela não vive, vive o difícil um pouco. Ela não dá um sossego pro sistema dopaminérgico. Aí quando você tira isso dela, é quase como se uma pessoa que usa droga. Fica obviamente não no jeito que uma pessoa que usa droga, mas ela fica anedônica. Então, uma viagem com a família pro interior, num sítio que não tem álcool, não tem nada, perde o sentido. Por quê? Porque o cérebro dela gosta muito de dopamina. Ficou muito exigente. Desenvolveu tolerância. O contrário disso, então uma pessoa que escolhe sofrer mais, ajuda a manter esse basal um pouco mais alto também ou não? Ajuda, não necessariamente o basal um pouco mais alto, mas ajuda a pessoa a ser mais capaz de sentir muito prazer quando é submetido a alguma coisa simples. E cara, isso acontece, obviamente a gente está falando de extremos aqui, mas o nosso sistema dopaminérgico ele é mais ou menos assim. Ele não foi feito para você ficar bombardeando ele de dopamina sempre. Não pode. Porque se você ficar bombardeando ele com dopamina sempre, vai ocorrer esse downregulation dos disparos tônicos e você eventualmente vai ter mais dificuldade de alcançar o prazer. Com coisas simples. Então, qual que seria o grande segredo? O que a gente chama de reforços intermitentes.